3, 2, 1. Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui nessa segunda entrevista da realização de Sabatinas, essa nova rodada do projeto, não é? Aqui da Tropical, nós aí com essa nova série de entrevistas agora com a Sabatina. Estamos aqui então com outros candidatos aí concorrentes à Prefeitura de Três Corações. E em mais um trabalho, junto comigo, o jornalista Elisson Gonçalves. Elisson, boa noite para você. Boa noite, Graziela Mello. Boa noite para você que está em casa, né, acompanhando aí mais uma Sabatina da Tropical. Boa noite também para quem está aqui na plateia acompanhando a gente, para os candidatos que já estão aqui no estúdio. Lembrando que a Sabatina tem o intuito da gente trazer as propostas de governo na íntegra. Então a gente vai bater um papo com os candidatos aqui. Inclusive a gente vai pular naquela etapa de apresentação que até aqui a gente já fez várias entrevistas nesse sentido. Então se você ainda não conhece o perfil do seu candidato, o porquê que ele entrou, né, nessa corrida eleitoral, você pode acompanhar nas outras entrevistas que estão no canal da Tropical. Então hoje a gente vai falar de proposta, a gente vai aí trazer o máximo de informação para você do plano de governo dos candidatos. Então a Graziela Mello vai apresentar os nossos candidatos que já estão aqui no estúdio com a gente. É isso mesmo, mas antes vou pedir aqui, produção, junto comigo, por favor, cronômetro, valendo a partir de agora. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo Marcos Leles e o vice Márcio Tibúrcio, junto aí da sua plateia, né, convidada por eles. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse trabalho aqui do Jornalismo Tropical. Boa noite, Graziela. Boa noite, Elisson. Boa noite, pessoal que veio aqui acompanhar essa sabatina. Boa noite a você que está do outro lado nos assistindo. Espero que a gente consiga passar para vocês todas as explicações do nosso plano de governo, tudo que a gente projeta para o município, todas as nossas ideias, e para transformar Três Corações numa cidade com muito mais qualidade de vida. Boa noite, Graziela. Boa noite, Elisson. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Todos aí que estão assistindo. E vamos passar aí nossas propostas, nossos projetos e vamos em frente, né? Vamos dar início, então. Vamos conversar sobre reforma das escolas. É sobre educação que a gente quer dar início aqui com os senhores. Marcos, uma das propostas do senhor, falando de educação, no plano de governo de vocês citam a reforma e ampliação das escolas públicas. Hoje, qual que seria a realidade das escolas do nosso município? Nós temos escolas em Três Corações, tanto dentro da área urbana quanto na área rural, que não sofre, não passa por uma manutenção há muitos anos. Fizeram a escola, deixaram lá, muitas escolas depredadas, de verdade mesmo, não tem... Em cima de economias, a gente consegue colocar até ar-condicionado nas salas de aula. Tem algumas escolas que não têm uma quadra, tem escolas que não têm acessibilidade para as pessoas, para os cadeirantes, não tem acessibilidade. E esse tipo de trabalho é muito importante para dar um conforto para o aluno, que ultimamente, na maioria, em bastante escola municipal do município hoje, não tem esse conforto. Então, o trabalho de ampliação, onde não tiver quadra, fazer uma quadra bem feita, para a criança poder brincar mesmo, que tem muitas quadras do município, o piso já está todo desgastado, criança machuca. Então a gente tem que olhar mais para os nossos alunos, para as nossas crianças. Eles são o futuro do município. Candidato, dentro do mesmo assunto, no plano de governo, o senhor diz aí, né, que pretende reformar todas as escolas municipais. Hoje o senhor Sim. sabe o número de escolas municipais que tem, tanto da área urbana quanto da zona rural? O senhor tem esse conhecimento? Não. Sinceramente, não. Até porque as escolas municipais, houve uma transição de escola municipal para a escola estadual. Então, com essa transição, eu não tenho a conta. Mas eu pretendo reformar todas as escolas, são todas as escolas que precisarem de reforma. E, pelas nossas contas, são seis escolas que precisam de reforma urgente mesmo. Então eu tenho os números aqui, são 13 escolas municipais, 10 CMEs, né, que são as creches. Isso, CMEs. E na zona rural são 4 escolas municipais. Sim. Então, assim, o senhor
diz que vai fazer essa reforma, então tem que ser feito um levantamento. Não quer dizer que todas vão passar por essa reforma. Não. O nosso plano de governo, claro, a gente tem que fazer um levantamento, tem que saber quais são as escolas que realmente precisam. Algumas a gente já visitou e sabe que precisa, mas o levantamento tem que ser detalhado. Tem escolas que vão precisar de acessibilidade, tem escolas que vão precisar de reformas gigantescas mesmo. Então, esse levantamento a gente vai fazer. A gente vai fazer para ver qual escola que vai precisar ser reformada ou não. A gente dando um exemplo, a escola o Celso Banda, né, Estrão Verde, que ficou sem muro lá muito tempo. Então, e você vê a área lá que tem entulho, as escolas, paredes, né, com infiltrações, telhados. Então, tudo tem que fazer esse levantamento. Como é um período político, a gente não tem acesso real à situação dos colégios, das escolas, do CMEI. Não tem esse acesso. Então, assim, a gente vai poder falar real quando a gente tiver acesso e poder entrar. E dentro da Secretaria de Infraestrutura vai ter o departamento que vai estar responsável pelas manutenções dos prédios públicos, incluindo as escolas, os CMEIs e pós-saúde em geral. E outra coisa, o Ministério da Educação envia uma verba para o município que nem sempre é gasta. Tanto é que construir um prédio lá para gastar o dinheiro. Um dinheiro que poderia ser investido na escola. A escola que caiu o telhado lá com a chuva, o Amadeu Miguel, está dando o que fazer para terminar a reforma. E, enquanto isso, fazendo um prédio com o dinheiro que era para ser investido em escolas, que era para ser investido em uniforme para as crianças, que era para ser investido em alimentação para o aluno. Poderia fazer algumas escolas, muitas delas poderiam fazer aula em tempo integral e não investe esse dinheiro. Dinheiro para investir tem. Então, no quesito reforma, então, seria então feito um levantamento da onde seria necessário, não é que todas as escolas. Isso, não serão todas as escolas. Mas as que mais precisarem. De algum modo, todas vão ter assim, vamos supor assim, vai receber essa atenção. Porque qualquer escola precisa de alguma coisa, né? Então, mas assim, a princípio, a gente acho que foi meia dúzia, mais ou menos, né, que a gente estava assim, vendo, igual como disse, a gente não tem acesso internamente. Então, geralmente, você vai estar observando aquilo que, né, o cidadão está vendo ali por fora. Mas internamente mesmo, para aprofundar realmente a situação da estrutura e da assistência que está tendo, é só a partir do dia 1º de janeiro. A princípio, reforma em algumas escolas, conforme o nosso planejamento. Mas a atenção é sim para todas as escolas do município. Candidato, ainda sobre educação, o senhor no plano de governo, o senhor cita a reabertura da Biblioteca Pública Municipal. Ano passado eu fiz uma reportagem, inclusive entrei em contato com o órgão responsável, né, que fiscaliza essas bibliotecas em todo o Brasil, e aqui em outros municípios foram encontradas várias irregularidades e chegou ao ponto de se mencionar que seria fechado essas bibliotecas, e algum dos argumentos é que hoje em dia o jovem quer tecnologia. Então eu queria ouvir do senhor o que o senhor pensa nesse sentido e como aliar uma biblioteca com livros físicos, né, que a gente sabe que é importante, com a demanda tecnológica. O Brasil hoje, o mundo hoje, está totalmente tecnológico, está totalmente informatizado. O que a gente pode trabalhar nesse sentido? Com, claro, um secretário de educação técnico, profissional e humano. A princípio, começar a trabalhar com a criança lá no pré, para fazer ele pegar gosto por livros. Claro que ele vai crescer e a tecnologia vai entrar na vida dele. E não sei se quem está me vendo do outro lado vai conseguir entender, uma mesclagem entre livros e tablets. Foram feitas uma compra de 700 notebooks para o município nessa gestão e não sei para que foi usado. Esses 700 notebooks poderia ser usado para implementar na biblioteca. E a biblioteca foi deixada de lado, não foi de agora, não foi nessa gestão. Faz muito tempo que a biblioteca foi socada debaixo da Casa da Cultura, foi socada aqui na esquina, aqui embaixo, perto do Estadual. Então, a biblioteca parou de ser um atrativo. Então, a gente vai tentar atrair os jovens com a tecnologia implementada na biblioteca, com telões
de LEDs, contando histórias. Então o senhor Principalmente acredita que ainda tem utilidade a biblioteca física? O senhor não Não descarto acaba... nunca. A leitura, eu como um jovem adulto, eu gosto muito de ler. Mas livro eu não leio em celular, eu não consigo ler. Então, o jovem, a maioria dos jovens gostam de ficar lendo no celular, né? Essa turma que está aqui, tem 4 jovens e mais 4 jovens adultos. Vocês gostam de ler no celular, ou não? Você não gosta? Sim? Então, a maioria não gosta de ler no celular, mas não tem livro. Ele passa a ser obrigado a ler no celular. Então, se a gente botar atratividades dentro da biblioteca, automaticamente a gente atrai os jovens para lá. Hoje o senhor sabe qual é a situação atual da Biblioteca Municipal de Três Corações? Eu procurei fazer um levantamento. Tem livros que terão que ser jogados fora. Tem livros podres. Tem livros que não servem mais. E, infelizmente, alguns desses livros a gente nem encontra mais no mercado. Vamos tentar reaproveitar o que tiver lá e implementar a tecnologia. Candidato, o senhor cita no seu plano de governo reabrir o Telecentro Municipal. O que seria isso? O Telecentro Municipal. O Telecentro Municipal é como se fosse... Antigamente tinha... Como é que chama, Márcio? Esqueci o nome. Jesus, esqueci o nome. Antigamente tinha um centro de atividades aqui na praça. Tinha um centro de atividade na praça. E automaticamente ele expandia para o bairro inteiro, para o município todo. São cinemas para os bairros, são filmes, você passaria filmes nos bairros, gratuitos, para toda a população ter acesso à cultura mesmo. Então seria como se fosse um circuito cultural itinerante nos bairros. Exatamente. Seria isso. Isso já existiu em Três Corações? O senhor Já. tem esse conhecimento? Já existiu, mas não era o município em si que fazia, eram associações. Recentemente tinha um projeto do Grupo Vira Minas aqui em Três Corações. Eles estavam levando teatro para os bairros, para as comunidades. Levava teatro, levava sessões de cinema também. Sim. E como você aplicaria isso? Essa ideia do senhor de fazer funcionar aqui em Três Corações esse telecentro? Dentro do meu plano de governo tem o palco na praça. Tem o palco na praça. Todos que tiverem lá, quiserem se apresentar, independente de músico, artista de teatro, performance, ele fará uma inscrição na prefeitura, através do site da prefeitura, e poderão se apresentar lá. Investimento, dinheiro para a cultura tem. O dinheiro para a cultura vem. O problema é que não é usado para a cultura. Mas aí a apresentação desses artistas seria de forma voluntária para o município? Como tem verba, o município pode pagar um cachê para o artista. Como a verba vem para ser gasta com cultura, o município pode pagar um cachê para o artista se apresentar. Claro que não será um cachê de artistas nacionais, de nível nacional. E só para completar a sua pergunta, para os bairros, a gente pode montar um cinema itinerante com a verba que tem no município e fazer sorteios de bairro junto aos presidentes das associações de bairros, levar esse cinema para o bairro, levar a cultura para o povo. Dá para ser feito. Candidato, educação na zona rural. Entra ano e sai ano, são as mesmas reclamações, eu não vou nem levantar as questões aqui, mas eu queria ouvir propostas, né? Hoje o senhor tem tempo de falar de propostas para a zona rural, para a educação das crianças da zona rural. Quais são as propostas? Eu queria que o senhor me desse 2 propostas. Tá, uma delas é revitalizar os ônibus. Os ônibus. Porque tem aluno que estuda na zona rural e tem aluno que pega o ônibus na zona rural e vem para a zona urbana estudar. Os ônibus, não só para levar os alunos, para pegar alunos que têm que vir para a cidade, para o centro, para o centro urbano, porque tem aluno que a zona rural vai até o 5º ano. O 5º ano.
A partir desse ano, o aluno tem que vir para o município, para a zona urbana. O que acontece? O ônibus. A maioria dos ônibus estão sucateados. A maioria dos ônibus não comporta levar aluno e muito menos levar professores e as pessoas que trabalham nas escolas. Inclusive, a Escola do Rio do Peixe não precisaria de reforma. É uma escola muito bem cuidada. Eu parabenizo a diretora da escola da Zona Rural do Rio do Peixe. É uma escola muito bem cuidada. Muitas vezes o professor, o funcionário da educação que trabalha na zona rural, ele é, de certa forma, perseguido. Já teve época, dentro dessa gestão, que os funcionários e professores das escolas não podiam comer a merenda do aluno, a mesma merenda. Tinham que levar a comida. Muitas vezes eles levavam arroz, feijão separado, não podia usar o gás da escola. E é uma coisa que não ia ter ônus nenhum para o município. Pelo contrário, cuidar bem do professor para ele cuidar bem do aluno. E outro projeto é levar para as escolas o programa de saúde bucal, mas levar completo, principalmente na zona rural, que a acessibilidade é mais difícil, a maioria depende de ônibus intermunicipal, e levar o programa de saúde bucal para as crianças na zona rural é muito importante para eles. Candidato, como eu citei anteriormente, já é de conhecimento, inclusive dos políticos, né? Essa dificuldade da educação na zona rural, e a gente conversa com eles e eles falam que entra período eleitoral, é sempre a mesma promessa, o que garante, né, que Marcos Lessa, como prefeito, vai cumprir, né, essa agenda aí com a comunidade rural no quesito educação. A primeira coisa que me credencia a garantir isso é que eu não sou político. Eu não vivo de promessas. Em momento nenhum, em todas as nossas entrevistas, nada que eu disse aqui foi coisa para ganhar voto. Eu preciso que a população, que o eleitor que está do outro lado acredite que eu tenho vontade de fazer e pesquisei como que dá para fazer. Eu sei que dá para fazer. Eu sei que a maioria dos candidatos querem voto, querem estar lá a todo custo. Prometem coisas mirabolantes, prometem coisas do outro mundo, mas quando tem que fazer de forma efetiva, já não interessa mais, já ganharam, já estão lá. Eu não sou político, eu não pretendo seguir carreira na política. O que eu pretendo é fazer uma Três Corações melhor e mostrar para o povo, para a população que está do outro lado, que dá para fazer. Só não fizeram porque não tiveram boa vontade. E os funcionários, tanto os servidores, né, tanto o professor quanto os outros servidores, não precisa se preocupar que não vai ter perseguição, porque geralmente os servidores, né, tanto professor quanto os outros servidores em gerais, geralmente quem vai para as escolas rurais são aqueles que são perseguidos na área urbana. Então isso também não vai existir no nosso governo. E tem muito professor e muita gente que trabalha nas escolas rurais que eles pedem para ir. Eles gostam de ir. Que, infelizmente, é uma realidade. É muito mais fácil eles cuidarem das crianças na zona rural do que na zona urbana. E muitos pedem. Então, pegando um gancho no que os senhores estão falando, porque quando a gente fala de problema na zona rural em relação à educação, só se bate na questão transporte. Os senhores, né, dessa corrida eleitoral, converso com muita gente, quais são as outras demandas da zona rural em questão de educação, assim, que vocês ouviram, até dos professores mesmo, dos pais, eu acredito que vocês já conversaram, né, com os pais dos alunos. Quais são as outras demandas que ninguém fala? Porque todo mundo se fala só de transporte, o problema a gente sabe que não é só esse. Uma das demandas é a falta de material para a escola. Mas isso não é só na zona rural, em todas as escolas falta material. Muitas vezes falta livros, faltam materiais, alimentos. Nem todas as escolas recebem a quantidade de alimento que tem, que é preciso para a quantidade de alunos. Outra coisa também, os professores, eles reclamam muito que não tem atenção do município, não tem atenção da secretaria, porque eles vão lá para a zona rural, eles não querem saber se está precisando de alguma coisa, não tem um amparo da prefeitura mesmo. Essa é uma das reclamações. Os pais, a maioria dos pais reclamam, a maior reclamação é o transporte.
A maior reclamação dos pais, essa é mesmo o transporte. Vamos agora falar, então, sobre as suas propostas, né? Aí no seu plano de governo, no que trata sobre a saúde. O senhor fala da retomada do projeto Cidade da Saúde lá na colônia Santa Fé. O que seria? Esse projeto já existiu aqui há alguns anos atrás. Era um projeto onde os exames eram centralizados lá e faziam exames, tinha exame. As marcações de consultas eram feitas lá, os atendimentos eram lá, o CEL hoje é lá. E algumas pequenas cirurgias eram feitas lá. E esse projeto lá foi meio que deixado de lado, pouca coisa funciona. Eu acho que o município, se não investir em saúde, ele não consegue crescer, ele não consegue andar. O cidadão doente, ele não produz, ele não gera renda para o município. E esse projeto da cidade, lá na FEMIG, é um projeto que existiu, funcionou e os outros gestores que foram assumindo foram deixando de lado. O que é bom a gente não pode tirar, não pode mudar. Mas será que uma problemática não seria a distância? Porque alguns munícipes teriam que usar, né, e pagar mais de um transporte para chegar até a colônia. Aí entra o nosso projeto em relação ao transporte público. Por que não colocar um ônibus de graça para fazer isso? O município já repassa um valor gigantesco para a empresa de transporte, que é a Trectur. O município pode exigir um ônibus para levar para lá. Não, e dentro da informatização também do sistema de saúde que a gente A quer maioria pode ser implantar, pela solicitação, a gente vai estar sabendo a demanda que vai estar sendo utilizado lá na colônia. Então, a gente já vai saber se direcionar o transporte justamente para poder estar levando os usuários para lá. O Ministério da Saúde tem um aplicativo de atendimento. Já foi oferecido para o município de Três Corações e não teve boa vontade para colocar ele para funcionar. Esse aplicativo, ele marca consulta, ele marca exame, ele é um aplicativo que o cidadão, na casa dele, pelo celular, ele pode marcar o exame, tem o prontuário dele nesse aplicativo e, através desse aplicativo, a gente consegue saber quantas pessoas que vão por dia lá na FEMIG e quantas pessoas, quantos veículos ou ônibus a gente pode disponibilizar por dia. Dá para fazer. Candidato, ainda dentro dessa proposta, na prática, como que seria? Seriam determinados alguns especialistas lá para a colônia? O que seria feito, na verdade? É isso que eu queria entender. Tá. Ficou meio vago para mim essa parte. Porque lá hoje funciona o CTA, o Isso. CER4, né, que é o o Centro de CEL. Reabilitação, e o CEL. Isso. Manteria só isso ou... Lá já tem especialistas. Lá já existem os especialistas para cada uma dos setores. A gente poderia... Lá não, porque o nosso projeto é colocar um pediatra 24 horas no centro. Mas lá poderia ter fisioterapeutas. Já tem. A gente poderia aumentar um pouco mais os fisioterapeutas, fazer tratamentos específicos. A gente poderia aumentar a capacidade de atendimento lá, porque espaço tem. Profissional lá já existe profissional que trabalha lá. Aumentar a capacidade de atendimento. A cidade está carente de atendimento, está carente de consulta, está carente de exame. Tem pessoas, tem cidadão que vai marcar uma consulta, precisa de fazer uma consulta e essa consulta demora 3 meses para acontecer e por falta de boa vontade mesmo. Lá na cidade, a nossa ideia é, através de emendas parlamentares, colocar um aparelho de ressonância magnética lá. Local tem, espaço tem. Tem local lá que foi reformado e está vazio. Já vai começar a depredação, porque começa. Candidato, falar de saúde em Três Corações, a primeira palavra que vem à mente é a UPA. Acredito que hoje você senta com o tricordiano, vamos falar de proposta de saúde, UPA. A gente sabe que é essencial, a gente sabe que funciona em vários municípios, inclusive o município vizinho, e sempre é citado como referência nesse sentido. A gente sabe que é um pouco técnico, mas eu gostaria que o senhor explicasse como que faz para trazer uma UPA, porque tem tantas versões que até a gente como repórter, né, que a gente que pesquisa, a gente não sabe quem está certo e quem está errado, e não sei se tem certo ou errado. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a população como é possível trazer uma UPA, quais são os trâmites, como que traz? E principalmente que no plano de governo dos candidatos, eles apresentam uma UPA
com pediatria, né? Pediatra, 24 horas. Isso. É possível? É possível. É possível. Inclusive está no plano de governo do senhor. Exatamente, é possível. Por isso que eu estou falando que é possível. A UPA é o seguinte, não existe nem verdade, nem versão verdadeira e nem versão falsa. Como se implanta uma UPA no município? O governo federal entra com uma porcentagem em investimento, o governo estadual entra com uma outra porcentagem e o município acaba tendo que bancar o restante. A UPA pela capacidade... E a UPA é o seguinte, cada um conta uma história porque cada um foi visitar uma UPA em cada município. Então, e a UPA a implantação da UPA é pela capacidade, pela população. Pela população. Três Corações hoje é uma média de R$400 mil o governo federal, uma média. Se não me engano, R$250 mil o governo do estado e o restante é o município que investe. A UPA nada mais é que uma unidade de pronto atendimento. O Hospital São Sebastião tem um pronto-socorro. O município repassa para o Hospital São Sebastião hoje R$1.400.000, mais ou menos. R$1.400.000. E para manter a UPA em Três Corações, o município precisaria mais ou menos de R$1.400.000. Seria viável, em parceria com o Hospital São Sebastião, um aumento de capacidade de atendimento do próprio pronto-socorro. Não que a gente não vá buscar a UPA, só que a UPA já veio para cá. Ela não foi implementada. E o governo federal... A dívida da UPA já existe, né? A dívida já existe. Inclusive tem processo, né? Está sendo pago. O município está tendo que pagar essa dívida. E no governo federal, tanto federal quanto estadual, existe uma coisa chamada fila. Nós já tivemos a oportunidade de ter a UPA aqui. Nós fomos para trás da fila. Quem está falando que vai trazer a UPA de hoje para amanhã, não vai conseguir. Porque tem todo um trâmite, toda uma espera para acontecer. Claro que a gente vai lutar para trazer a UPA para cá. Só que tem uma fila. É a mesma coisa o Senai. O Senai estava aqui, foi embora. Tem gente falando que vai trazer o Senai quando assumir a prefeitura. É mentira. O Senai foi para trás da fila no estado de Minas Gerais. Tem 830 municípios. Então vai ter que esperar chegar a nossa vez de novo para depois poder implantar aqui. E quem for, caso nós ganhando não estejamos mais na frente da prefeitura, o próximo que chegar, o próximo prefeito eleito, daqui 4 anos, se chegar a vez dele para ter ou a UPA ou o Senai, se ele não arregaçar as mangas e correr atrás, voltamos para trás da fila de novo. Então o senhor, como eleito, faria o trâmite para poder, né, trazer a UPA. Exatamente. Esse seria o trabalho, né? Porque muitos candidatos falam em trazer, né? E quando você fala isso para a população acredita que quem vai assumir já vai, né, Graziela, tornar realidade, ainda mais a UPA que é tão esperada pela população de Três Corações. A UPA é uma realidade para o município de Três Corações. Só que a gente não sabe em que lugar a gente está na fila. Porque perdemos a nossa vez aqui. E outra, a dívida da UPA, o município ainda não acabou de pagar. O governo federal não vai deixar a UPA vir para cá, o governo estadual, o governo federal não vai deixar a UPA vir para cá, se a gente já deve uma UPA que não funcionou aqui. Então, todo o trâmite, às vezes a população fica animada e alegre quando um candidato fala, eu vou trazer a UPA para cá, eu vou trazer o Senai, eu vou transformar a Polícia Militar em batalhão. Não é da maneira fácil com que eles dizem ser. O nosso plano de governo é simples. A gente vai tentar a implantação da UPA, buscar a implantação da UPA. Mas isso não significa que a gente vai conseguir o ano que vem ou daqui 2 anos. A gente vai depender do governo federal. Eu não sou governador, eu não sou presidente, então eu não posso falar que vai fazer. Eu posso tentar. Mas o senhor está falando que o seu plano de governo é simples, mas a gente, quando passou os olhos, né, nas propostas da saúde, eu, como mãe de uma criança de 5 anos de idade, fiquei encantada. Porque o senhor propõe o projeto Cidade na Colônia. Sim. Propõe trazer a UPA. E o senhor ainda propõe a criação de um centro de atendimento infantil 24 horas. Olha a responsabilidade disso nos ouvidos de uma mãe. Eu estou totalmente tranquilo em relação a isso, porque Três Corações... Ousadia demais, não? Levando em consideração a realidade, a crise financeira do nosso município? Não é, sabe? Porque muitos se dizem crise financeira do município. Ainda não vi nenhuma prova disso. Não sei se vocês viram como jornalista. Eu ainda não vi essa crise financeira, essa calamidade que o município se encontra. O município tem sim dívidas. Todo município de qualquer lugar do Brasil tem dívidas. Tem dívidas em empenhos, que é
Compromisso de pagamento. Não significa que o empenho, por si, vai ter que ser pago integral. Porque o empenho é um compromisso de pagamento. Se você usa o serviço ou se você usa o material, você paga. Você vai pagar proporcional ao que você usar. Vou te dar um exemplo aqui do atendimento, do centro de atendimento à criança 24 horas. Vai funcionar o exemplo não, vou te dar a realidade do que a gente vai fazer. Tem um posto central aqui na antiga prefeitura. Aquele posto central chegou a funcionar até 10 horas da noite. Vocês lembram disso? Ali tinha médico clínico geral, tinha pediatra, há uns 20 anos atrás tinha pediatra e tinha atendimento odontológico. Foi possível fazer até 10 horas da noite. Eu conversei com 2 pediatras, funcionários públicos, funcionários do município, e é possível fazer. A partir do momento que você trabalha com a economia do município e tenha cuidado com o dinheiro, não fique direcionando dinheiro de um lugar para o outro. Todas as secretarias, todos os setores do município têm dinheiro, tem verba. A verba vem. Se você souber administrar, você consegue fazer, colocar um pediatra, um clínico geral e, a princípio, um dentista para cuidar das crianças. Criança não tem hora para ficar doente. Eu tenho 2 filhos. Eu já tive que sair de madrugada com meu filho, debaixo de chuva, que meu carro estava quebrado, quando criança, para poder tentar atendimento e chegar no hospital São Sebastião, não tem um pediatra para atender meu filho. Criança não tem hora para ficar doente. Então, antes de qualquer coisa, eu sou pai. E assim como eu não quis ver meus filhos sofrer, eu não quero ver filho de ninguém sofrer. Eu tenho sobrinhos. Eu tenho sobrinho de 3, 4 meses, 5 meses. Esse centro deveria ter uma construção, algo, né, para poder até suportar a demanda. O senhor acredita que... Não. O posto central, para o primeiro atendimento, ele é suficiente. Ele funcionava bem. Faz o primeiro atendimento. Se a criança precisar de um atendimento especial, existe o Hospital São Sebastião, que pode ser direcionado para lá. Mas o primeiro atendimento, justamente para não sobrecarregar o Hospital São Sebastião, porque o Hospital São Sebastião não tem pediatra 24 horas. A gente monta aqui um atendimento para a criança, para ele ter o primeiro atendimento, o primeiro cuidado. A partir do momento que é constatado que precisa de um cuidado maior, transfere ele para o Hospital São Sebastião. Então seria um posto de saúde mais turbinado. Exatamente. E não um centro de atendimento infantil. Não, na verdade, eu tô pensando assim, que sonho. A criança ficou doente, eu teria opção PSF do meu bairro, até as 10 a horas. UPA 24 horas. Até as 10 horas, a UPA 24 horas. O que já é existente, que é o pronto-socorro do Hospital São Sebastião. E ainda ter a opção desse centro aí de atendimento infantil. Atendimento psicológico, nutrição e odontologia. Sim, mas ali tem espaço. A gente está falando do posto de saúde, mas aquele prédio todo é do município. Então, assim, conforme a demanda, você não precisa fazer uma construção, ter gasto. Você já vai utilizando ali. Que ali tem área que não está sendo utilizada. E outra coisa... Né? Mas eu nem questiono em situação de infraestrutura, de espaço. Eu falo das condições mesmo, de atendimento e os profissionais. Não, os profissionais, até o que acontece? Muitos profissionais não estão querendo vir para Três Corações porque eles não têm a certeza de receber. Não têm a certeza de chegar no final do mês e receber o salário deles. Então, da mesma forma que não vem empresa, não vem investimento, não vem nada para Três Corações, os profissionais também não querem vir. Eu tenho conhecidos meus que falam, Márcio, eu não vou para Três Corações atender em Três Corações porque eu não vou ter essa garantia. A partir do momento que a gente vê que tem uma gestão séria, eu quero trabalhar próximo da minha família. Candidato, então aonde está esse dinheiro que não se paga os médicos e dizem, né, que não tem uma crise no município, então é muito contraditório para a população. Assim, onde está o dinheiro? Você viu se a receita caiu tanto assim? Se você entrar no site da transparência, no portal da transparência, a receita não caiu tanto assim. Da onde que foi? Se a receita não caiu tanto, por que tem essa dívida toda que está aparecendo? Não seria gestão? Na verdade, a gente não está questionando nem a dívida. A gente está afirmando que verba tem. O Ministério da Saúde envia.
dinheiro para ser investido. O que acontece muitas vezes dentro do próprio município é o seguinte: o posto ali está funcionando, está indo, está dando certo, então vamos tirar um pouco de dinheiro daqui e vamos levar para esse setor aqui, que esse setor está precisando mais. Mas isso é falta de administração. Isso então, é falta na opinião de dos senhores, então, é uma má aplicação do recurso. Exatamente. Quando você, na sua casa, se você aplicar mal o seu dinheiro, você vai ficar perdido. Então, o município hoje está perdido. Ele está perdido. Por quê? Porque o recurso que era para ser aplicado em uma área, ele automaticamente, eu posso afirmar que ele é desviado, parte dele é desviado para outro setor. E isso deixa o setor deficiente. É só ter responsabilidade com o dinheiro público. Cuidado que você consegue. E uma das coisas que a gente não tem são os conchavos, os acordos. Então, assim, a gente não precisa colocar 300, 400, 500 pessoas dentro do município. A gente não precisamos criar 17, 20 secretarias. Então, tudo isso é gestão. Dinheiro, recurso do município tem. Agora, o problema é a gestão que não está tendo. Não vamos precisar inflar a máquina pública. Isso gera uma economia absurda para o município. Só de secretários e adjuntos, você consegue economizar 100 milhões de reais em 4 anos. No mínimo, 100 milhões. Aí tem cargos de diretores, chefe de divisões, tem assessor setorial. Se você colocar o que é necessário em relação a cargos de confiança, o município anda, a máquina anda. Tem muito funcionário público capacitado, totalmente capacitado para gerir secretarias. E por eu ter, não digo nós, mas pelo gestor, aquele cheio de conchavo, cheio de coligação, cheio de favores, ter que ser obrigado a colocar alguém lá, o próprio funcionário público ele é deixado de lado. A capacidade dele não é vista. Tem secretários que trabalham na prefeitura que não sabem nem o porquê dele estar lá. Ele não tem capacidade nenhuma para exercer aquela função naquela secretaria. A economia para o município, a partir do momento que nós aceitamos ser candidatos a prefeito e vice, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para economizar? Eu não quero gastar o dinheiro público, eu não quero fritar o dinheiro do povo. Eu quero ter o máximo de cuidado possível para o dinheiro da população ser bem aplicado em cada setor. Igual eu dei o exemplo do dinheiro da cultura. O Ministério da Cultura envia verba para o município de Três Corações. E quando que você viu uma peça de teatro gratuita na praça? De vez em quando acontece um ou outro showzinho. É um investimento, é um dinheiro que você poderia ter investido na cultura. O dinheiro da saúde poderia ser investido na saúde. É só ter um pouquinho mais de cuidado, gestão e responsabilidade. Saber administrar o município. Candidato, mudando de assunto, agora vamos falar sobre mobilidade urbana. Uma outra pauta também que se fala bastante, inclusive tem um projeto de lei parado na Câmara Municipal, muito polêmico, por sinal, que é a respeito da volta da área azul. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Tem gente que é a favor, tem gente que é contrário. Eu queria ouvir a opinião de vocês nesse sentido. E aí, é bem-vindo, não é? Tá, antes de falar da área azul, primeiro a gente tem que fazer o trânsito do município, principalmente na parte central, funcionar, circular. Tem muitos estacionamentos. Um exemplo, aqui na praça. Em frente à praça tem um ponto de táxi que acumula ali vagas para 6 ou 7 carros. Em frente o antigo Magazine Luiza ali, ali há 10 carros. A gente pode redirecionar esses pontos de táxi para outro local e deixar só uma área de embarque e desembarque ali. Você já consegue desafogar um pouco essa dificuldade de encontrar estacionamento, lugar para estacionar. Em relação à Zona Azul, para ela funcionar, o trânsito tem que funcionar, tem que ter vagas. Porque muito se falou em Zona Azul, o Márcio entende muito mais de mobilidade urbana do que eu, mas muito se falou em Zona Azul há alguns anos atrás, até implantou. Só que não funcionou. Por que não funcionou? Eu acho que não funcionou porque foi mal feito, foi mal planejado. Mal planejado, falta de planejamento. Quando você se fala em Zona Azul, você fala em mexer com o comerciante, com os funcionários dele, com os familiares do comerciante. Por quê? O comerciante ele vai com o carro dele, quer parar na porta da loja dele. O funcionário dele vai trabalhar com os carros próprios, quer parar também na porta da loja. Ou seja, eles não estão pensando no cliente.
Então, a Zona Azul, ela se incomoda justamente por isso. Eu acho que não pelo pagamento. Eu, como usuário, eu prefiro pagar e saber que eu vou ter uma vaga para poder parar. Eu também. Então, assim, muitos usuários vão ter. A maior reclamação, se a gente pegar e analisar, são dos próprios comerciantes. Porque eles vão ficar sem a vaga deles ali. E aí os comerciantes... Então, a reclamação vem daí. O usuário, ele até gosta, ele prefere pagar. Lógico, vai ter aqueles que são contra. E nem sempre, muitas vezes, o pessoal fala assim, mas a Zona Azul é para arrecadar para o município. A arrecadação não chega a ser tão assim, significativa para o município, mas é questão de ordenamento do trânsito mesmo. E para chegar, eu acho que Três Corações, para a gente chegar a aplicar a Zona Azul, eu acho que a gente tem que fazer realmente o trabalho do plano de mobilidade, porque Três Corações a gente tem que mudar muita coisa, principalmente na área central. Eu queria entrar nesse assunto. Assim, com a análise que vocês fazem sobre o trânsito atual de Três Corações, a gente também vê muita reclamação. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise. Como vocês enxergam a situação do trânsito de Três Corações? Hoje o trânsito de Três Corações está mais caótico do que o de São Paulo em horário com menos pico. O que acontece? Existem 3 projetos, esses eu posso afirmar que existe, porque eu vi. 3 projetos engavetados lá na prefeitura. Quais serão esses projetos, senhor? Posso dizer. Pra gente? É um projeto onde desvia parte do trânsito ali na ponte de ferro. Você consegue fazer um desvio na ponte. Carros pequenos, carros de passeio passam pela ponte de ferro. Tem um outro projeto onde é feito uma passagem elevada ali no trevo do Peró. No trevo ali do Peró. Quem sobe da faculdade rebaixa aquele pedaço e faz uma ponte pequena ali que dá para fazer, não é coisa do outro mundo. Tem um outro projeto que... Esse outro projeto é do Rodoanel, né? É do Rodoanel. O projeto do Rodoanel. Esse projeto do Rodoanel pode ser feito em parceria com o governo federal, o governo estadual. Inclusive, a gente vai perguntar sobre esse Rodoanel. Eu queria que o senhor segurasse um pouquinho essa daí, que faz parte. A gente quer saber mais detalhadamente. Tá bom, você me perguntou dos 3 projetos. Vamos lá. E esses projetos, só de fazer um desvio... tem um outro projeto também, que é a ponte aqui no terreno da ESA, que a ESA já cedeu o terreno para o município para fazer a ponte para sair aqui na rua de trás aqui. Esses projetos estão lá engavetados. Eu lembro, na época, o Dr. Cláudio, que era o candidato a prefeito, ele até tentou tirar esse projeto do papel. Só que quando ele foi enviar esse projeto para votação da Câmara, foi recusado, um desses projetos nem foi aceito. Agora, o porquê da Câmara Municipal da época não ter aceitado o projeto, eu não consegui entender. O senhor apresenta, né, no seu plano de governo, o senhor fala de uma nova avenida do contorno. Onde seria? Como seria? A nova avenida do contorno. A nova avenida do contorno. Muitos falam, você sai aqui, pegando aqui o Boaventura, né? Saindo Boaventura, né? Aí você vai saindo, tem um terreno ali da colônia, que é terreno do município. Aí você vai saindo, você vai por trás aqui, passando ali, como é que eu vou dizer? Pegando aqui, ali atrás do Santana, São José, Santana. Então você vai saindo ali por trás e você já vai sair lá na Fernandias. Essa avenida, na verdade, é uma estrada que já existe, tá? É uma estrada que já existe. Tem até uma ponte ali já, né? Só que essa ponte é uma ponte... E é um trecho pequeno no rio ali que passa. Então não vai ser um gasto enorme para o município para revitalizar. Mas aquela ponte não suportaria, não, né? Um tráfego, né? Isso que eu estou falando. Não vai ser um gasto absurdo para Eu fui imaginando aqui, desenhando, e eu localizei. Localizou, né? Localizei. Assim, eu tô falando, já cheguei na pontinha. Ponte, então você vê que para construir e da pontinha ali perto do... Você vê que para construir uma ponte, então Sim. Você vê que não seria o gasto que você teria para construir uma ponte aqui na rodoviária, né? Então você vê que é possível fazer. Não, para construir aquela ponte lá não seria nem... um décimo do que seria para construir a ponte na balsa da Flora. Mas se eleitos forem, vão trabalhar em cima desse projeto? Vamos buscar verba, recurso em cima junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para fazer essa avenida, sim. E essa avenida seria muito importante para escoamento do agro, né? Do agro. Já, agora o senhor pode falar sobre o Rodoanel, que eu fiquei curioso.
O Rodoanel é o seguinte, tem... Sendo que o senhor já viu que tem, então, um projeto engavetado. É esse projeto que está engavetado. Esse Rodoanel, na verdade, ele sairia ali da estrada de Cambuquira. Não é isso, Márcio? É porque nós desenhamos o Rodoanel lá. Eu estou tentando puxar ele na mente aqui. Nós desenhamos o Rodoanel, o engenheiro fez a leitura do projeto que já existe na prefeitura, e eu estou só tentando puxar pela mente aqui. Ele sai de Cambuquira, assim, da estrada que vem de Cambuquira. Na verdade, não é isso? ele vai pegar. São 2 acessos que a gente vai estar criando novo, né, a Fernandias. Porque se a gente pegar a antiga Renata Zeredo, é sem condições. Se a gente pegar a 491, né? Aqui que sai da Coca-Cola, entrada da cidade, sem condições. Então, seria aproveitado um trecho daqui da 491, passando São Bentinho, pegar a entrada de Cambuquira, aí esse Rodoanel, ele já ia interligar lá... Aqui, deixa eu me localizar. Sim. Ele já passar aqui por trás. Perto de uma sala fechada, gente. Porque esse Rodoanel é para poder, igual o Marcos falou, para escoar também o agro. Então ele vai pegar, a gente vai pegar assim, sentido Pedra Preta, aí ele já vai ligar na Colônia e já sai de novo lá na Fernandias. Então seria essa volta que ia estar fazendo. E teria um impacto assim bem significativo no trânsito urbano? Muito. Muito. Porque tem muita gente, tem muitos carros que vêm, tem muitos turistas, por exemplo, que vêm de Belo Horizonte, do sentido Belo Horizonte para ir para São Tomé. Tem que passar, a maioria passa por Três Corações, pegando ou a Avenida do Contorno ou o Rodoanel. Pegando a Avenida do Contorno, ele seguiria para São Tomé. Tem muitos que vêm de São Paulo. Passaria por fora do município, não tumultuaria o trânsito. Caminhões pesados poderiam passar por fora do município. Temos também o projeto do Centro de Descanso do Caminhoneiro, que não precisaria entrar caminhões gigantescos aqui no município, estragando o asfalto, e sendo que ele poderia parar lá na rodovia. Inclusive, isso é uma reclamação muito grande, né? Que a gente vê isso acontecer muito em Três Corações, né? Essas cargas pesadas aí passando até às vezes dentro do centro. A gente vê às vezes que garra carreta no centro de Três Corações. Não, sim, hoje mesmo na que eu estava descendo, tinha o de eucalipto. Então esse novo contorno é justamente para isso. Está crescendo essa cultura do eucalipto, então essas carretas não tem que passar dentro da cidade. Aí o pessoal fala, mas você vai tirar o turista que vai atravessando, vai... Não. Quem quer entrar na cidade, entra. Isso seria é opcional. óbvio. A gente não adianta a gente falar assim, vamos supor, eu estou indo para Alfenas, eu passo dentro de Varginha. Se eu não quiser, eu não vou entrar dentro de Varginha. Entendeu? Então a gente tem que tirar essa mentalidade. Mas você vai atrapalhar o trânsito no centro. O turista que vai para Cambuquira, passa em Três Corações, ele pode usar o comércio nosso. Não, ele vai continuar usando. Se ele precisar, ele vai. E normalmente quem vai passar dentro da cidade para ir para outro, quem vai para São Tomé, por exemplo, não é turista de Três Corações. Ele é turista da cidade de São Tomé. Ele passa por dentro do município. Teve um encontro de motoqueiros aí as semanas passadas, lá em São Tomé, que, infelizmente, o trânsito ali no Boa Ventura ficou parado, desde o sinal perto do cemitério até lá na entrada da cidade, no posto. Eu estava indo com o meu carro, você andava 2 metros, parava. O sinal abria, você conseguia ver o sinal abrindo, e você não conseguia andar, você andava, parava, você andava, parava. Essas pessoas que foram no encontro de motoqueiros lá em São Tomé, eles poderiam muito bem passar pelo Rodoanel e o trânsito da cidade continuaria fluindo. Mas ninguém pensa na acessibilidade do município em relação a trânsito, à mobilidade urbana. Todo mundo, quando vai pegar algum projeto ou alguma ideia, acha difícil fazer. Não é difícil fazer. Se você ter boa vontade e buscar os órgãos competentes para isso, você consegue fazer. Você está pensando não só... vai atrapalhar o turismo. Não, o turista que veio de moto aquele domingo, ele não veio para passar em Três Corações, tanto é que passaram direto. Candidato, eu vou tocar num ponto aqui importantíssimo. Acredito que quem estiver em casa assistindo agora também vai ficar atento ao que o senhor vai falar. Inclusive, eu já fiz essa pergunta para o senhor e me chamou a atenção que está no plano de governo uma proposta ousada e que poucos candidatos, né, poucas pessoas tocam nesse assunto em Três Corações, a não ser a população que sofre diariamente, a respeito da Trek Tour.
O senhor cita aqui, ó, o senhor fala em cancelar o contrato com a empresa Trectur e licitar novamente o transporte coletivo com tarifas mais baratas e tarifa zero aos domingos. Só que eu queria ir com calma aqui, porque a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, hoje o senhor sabe qual que é a realidade do transporte público em Três Corações? Qual é a realidade do transporte? Como assim? Não entendi Como que a está a pergunta. situação? Como que está a situação? Tá. A situação do transporte público em Três Corações está o seguinte: passagem a 5,75. Praticamente mais caro do que na capital. Só que tem também a opção, através do subsídio, que quem paga com cartão paga R$3 e os estudantes pagam R$1. Mas você sabe que esse subsídio, o município que tem que repassar para a Trectur. Exatamente. Então tá caótico. A Trectur apresenta uma planilha todos os anos, uma planilha um pouco meio sem nexo, sem sentido. Vocês já tiveram acesso a essa planilha, creio eu. É uma planilha que eles não conseguem explicar muito bem por que estão aumentando em 50 centavos o preço da passagem, por que estão aumentando em 40 centavos o preço da passagem. A primeira coisa é, no plano de governo, eu digo que eu posso fazer. Qual que é a visão do senhor sobre essa planilha? Eu fiquei curioso. Por que não fecha? A planilha, ela não é bem explicativa, ela não explica bem os motivos, os reais motivos da Trectur querer aumentar o preço da passagem. Ela não detalha isso. É um monte de números, é um monte de dizeres sem muito sentido. Quando aumenta o preço do diesel, eles tacam na planilha. Mas quando o diesel abaixa, eles não retiram esse valor, esse repasse para a população da planilha. Tem manutenção. Tem ônibus aqui em Três Corações que ele não anda 6 quilômetros. Ele não anda 6 quilômetros. Então o desgaste do veículo, do carro, é muito pequeno. É só pneu, troca de óleo. Não tem desgaste real. Não é igual numa capital que o ônibus anda 15 quilômetros, ida e volta durante o dia inteiro. Tem ônibus aqui o ônibus que anda mais longe aqui, tirando o que sai do Jardim Fabiano e vai lá industrial. Isso, no distrito industrial, o ônibus que anda mais longe aqui, ele anda 15 quilômetros. Então, o desgaste e o gasto que eles alegam ter para poder aumentar todo ano o valor da passagem, nessa gestão mesmo, o prefeito atual teve que dar um subsídio, acho que de 900 mil. Não, deu 1 milhão e alguma coisa. Acho que 1 milhão e pouco para a Trectur não aumentar o preço da passagem. O que eu vou fazer caso eleito? Eu vou chamar o pessoal da diretoria da Trectur. Dá só um minutinho, a gente vai chegar lá o que o senhor vai fazer. Eu queria ainda continuar na realidade do transporte público, tá? Porque tá caótico. Eu estou insistindo porque, primeiro, eu sou usuário do transporte público. Eu morei numa capital, é lógico que não tem como comparar, por exemplo, Curitiba. Ali o transporte público funciona. Eu andava de transporte público, né? Outros empresários andavam de transporte público e era eficiente. Então, por isso que eu insisto nisso e porque também a maioria da população depende disso. Então, por isso que eu queria focar na realidade de agora, porque eu, como usuário, tenho várias reclamações e quem está acompanhando em casa, até quem está aqui na plateia que usa ônibus, sabe várias e pode listar para o senhor aqui. Sim. Então, não é só tarifa, a maior reclamação não é essa, não é só a questão física dos ônibus. Tem a questão de atraso, tem a questão de não ter ônibus em todos os horários necessários, tem a questão do ônibus, alguns deles sem ar, porque não tem ar, janelas estragadas, tem questão de ônibus com pouca manutenção, tem a questão também, o meu bairro, lá não tem ônibus o tempo todo. Às vezes alguém precisar ir no centro, ou tem que chamar um aplicativo, ou chamar um táxi, não tem ônibus o tempo todo. Tem as reclamações que eu recebo em relação ao transporte público são essas. E outra, tem as ruas também, que não ajudam, né? Eu já afirmo para o senhor que a maior reclamação, sem dúvida, é a superlotação, que já extrapolou o horário de pico. Agora, como que o senhor vai fazer isso? Falam que é impossível romper com a Trectur. Isso é realidade ou é narrativa? Não, esse negócio de ser impossível romper contrato, isso é só história. Isso é só história. O município pode romper o contrato com qualquer empresa. Com qualquer empresa. O senhor teria coragem? Não só teria, como eu coloquei no meu plano de governo. Ele afirmou que... Vai cancelar.
Primeiro, claro, eu não vou chegar lá e vou cancelar o contrato com a Trectur. Eu vou sentar e vou Analisar, conversar. estudar. Vou conversar com os diretores da Trectur. Se eles não quiserem chegar num consenso com o município em relação a preço de passagem e mais carros circulando no município, justamente para tirar uma dessas reclamações que você falou, que é a superlotação, eu tenho sim. Eu tenho total coragem e tenho essa facilidade de cancelar o contrato com a Trectur, abrir outra licitação. Os funcionários da Trectur não precisam ficar preocupados, porque vai ter outra empresa de ônibus aqui. Seria inédito isso. Eles vão ter. Não, e outra, o Trazer, contrato... né, uma essa E outra, corrente- eu não tenho... Algo inédito. Eu não tenho... Eu até assim ainda continuo, ainda vou atropelar as nossas perguntas aqui, vou passar por cima da nossa pauta aqui. Eu falo da sua ousadia, né, de falar que vai cancelar, porque o senhor, ao mesmo tempo que fala que vai cancelar o contrato com a Trectur, eu vi no seu plano de governo que o senhor pretende também fazer uma nova rodoviária, um novo terminal rodoviário. Ou seja, seriam 2 cancelamentos de contratos com o mesmo empresário, porque Só complementando. Sabe o por quê? empresário da Porque Trectur, ele também tem a concessão do terminal Sim, rodoviário. eu sei, TCC. É porque soa até para a população, a gente não pode dizer se é real ou se é uma narrativa, não passa nem na cabeça do tricordiano ter outra empresa aqui para baixar preço, para melhorar a qualidade, porque já venderam para a população que é impossível. Deixa eu te falar, o monopólio em qualquer lugar, você vai falar, Márcio. O monopólio em qualquer lugar o único que sai prejudicado é a população. O único que sai prejudicado no monopólio é a população tricordiana. A população, independente de município, né, Márcio? E se tornou uma narrativa justamente por dever favores, justamente por conchavos políticos. O candidato chega lá e ele já chega tendo a obrigação de cumprir alguns acordos que foi feito para poder se eleger. Eu não quero me eleger a qualquer custo. Eu quero me eleger prefeito para mostrar para a população que dá para ser feito. Em relação ao terminal rodoviário, esse projeto já existe na prefeitura também. Já tem o local, já tem tudo. Inclusive, nós já entrevistamos o proprietário, né, da empresa Trectur, e quando ele apresentou um projeto que meio que deixou de lado por causa da pandemia, ele estava realizando um estudo devido às reclamações, né, dessa concessão, da situação, das condições da rodoviária, a população estava reclamando, e à época dessa entrevista havia sido... como que fala, o mesmo contrato, né? Eles tinham revalidado o contrato com a Trectur. E então ele propôs que a população deveria aguardar, porque ele faria um novo terminal rodoviário. Mas aí veio a pandemia e não se falou mais sobre isso. E aí vem o senhor com essa ousadia de cancelamento com a Trectur, de um novo terminal rodoviário. Então, nós ficamos, assim, bem surpresos com a sua ousadia, porque o senhor disse que tudo que está no seu plano de governo é porque é possível e vai fazer. É possível fazer. É possível fazer. Claro, igual eu disse antes, eu não vou chegar lá e cancelar o contrato com a Trectur. Eu vou chegar lá e vou chamar o diretor, o proprietário da Trectur, e vou fazer ele me explicar como é possível a população estar pagando R$ 5,75, superlotado o ônibus. Por que essa justificativa? Eu vou pedir para ele me explicar aquela planilha que ele apresenta para a prefeitura. Candidato, o senhor não acredita que essa pergunta já foi feita ou não foi feita para ele? Bom, se já foi feita ou não foi feita, ele vai ter que... Se ele quiser justificar, beleza. Se ele não quiser justificar, eu não devo favor para ninguém, eu vou lá e faço outra licitação e coloco uma empresa aqui com melhor qualidade para poder prestar um serviço. Sem falar que a concessão ela já foi feita em cima de polêmicas, né? No entanto, o Ministério Público ficou analisando meses e meses e meses essa concessão da Trectur, ou seja, se tivesse tudo certo, não ia ter essa polêmica, né? Então, assim, vários municípios já fizeram isso. Colocaram, abriram, fez outra, né, concessão para outras empresas e o transporte hoje funciona. Exemplo, Pouso Alegre, Varginha, Poços de Caldas, Passos fizeram isso. Então, assim, esse contrato de Trectur é coisas que a gente, sei lá, deve ter coisas aí que tá acontecendo que acho que não vem ao caso, porque são coisas jurídicas lá
que a gente acha que não pode ficar colocando muito. Mas a rodoviária, tem aqui o proprietário, não, eu vou construir uma nova rodoviária, mas teve a polêmica porque ele queria que o município fizesse uma troca, cedesse essa rodoviária para ele, em troca ele daria um outro terreno para o município. Só que esse outro terreno para o município não seria interessante. Então, assim, o empresário ele falou que queria fazer, só que não falou da forma que seria feito. Ou seja, o município estaria perdendo nessa ocasião. Então, como a gente não tem acordos com chave, não der favor para ninguém, a gente pode fazer e é possível fazer sim. A nova rodoviária pode ser feita através de uma parceria público-privada. Se o próprio proprietário da Trectur quiser fazer essa parceria com o município, ele poderá fazer. A gente dá a concessão para ele, dá o terreno, ele monta a rodoviária e explora a rodoviária por alguns anos e depois a rodoviária passa a ser municipal. O município não tira um centavo. Vamos mudar de assunto, então? Vamos. Vamos falar de emprego. Qual que seria a principal proposta e plano para a criação de postos de trabalho que mude a realidade atual do Tricordiano? Em primeiro lugar, prometer que eu vou chegar lá e vou trazer empresas para cá, eu vou estar fazendo a maior mentira de todos os tempos. Nenhum prefeito eleito, você que está me vendo do outro lado aí, vai ser capaz de trazer uma empresa para Três Corações da forma que o município está. O que eu posso fazer para poder suprir essa demanda gigantesca de emprego que tem em Três Corações, tanto que meus filhos estão desempregados. Um agora que conseguiu um bico. O que eu posso fazer em relação a isso? Valorizar o comércio local. Dar mais apoio ao comerciante. Fazer parcerias com as empresas que já existem em Três Corações para o primeiro emprego. Para o jovem. Porque o jovem hoje é o que mais sofre com a falta de emprego no município. Por quê? Pela falta de experiência, porque não tem um cuidado especial pelo gestor. Então, a partir do momento que eu começar que a gente montar um plano de parcerias com as empresas para o jovem ter o primeiro emprego, muita gente deixa de passar necessidade e começa a trabalhar e depois disso, correndo atrás para fazer a cidade andar em cima de um plano de governo simples, mas que é possível fazer, começar a atrair empresas para cá. O pedágio, o Márcio disse, o pedágio é o quê, Márcio? O pedágio só veio para mostrar a realidade de Três Corações, né? Muito se fala, mas o pedágio veio para prejudicar o Tricordiano. Não, ele veio para mostrar a realidade de Três Corações. Porque se você sai do seu município e vai no vizinho buscar alguma coisa, é porque seu município não tem. Então, assim, o pedágio veio, está aí, vai continuar. Não adianta políticos e pessoas falarem assim, mas eu vou entrar, vai entrar na justiça. Pela minha experiência, o Ministério Público pode levantar a cobrança aí 30 dias, 60 dias, depois volta novamente. A concessão está feita, o contrato foi feito. O momento de se reclamar foi antes. Na abertura da concessão, tem o prazo dos reclamantes. Os políticos sabiam disso. Então, quer dizer, eles estão usando da situação para se promover. Então, assim, se você pegar todo o processo tá normal. Aí vem com as narrativas. Mas tem isso, tem aquilo. Não, gente, eu não quero saber se o governo do estado, junto com o ex-secretário dele, hoje está na empresa. Não, eu não quero saber isso. A gente quer saber o que o pedágio interferiu alguma coisa em Três Corações? Sim, está atrapalhando. Muita gente que trabalha em Varginha, mas trabalha por quê? Porque Três Corações não tem emprego. E outra né? coisa, o pedágio veio para dar oportunidades para nós. Para dar a maior oportunidade que o próximo gestor poderia ter para fazer Três Corações virar uma potência em relação ao emprego. Outra coisa em relação ao emprego, não adianta nada a gente trazer um monte de empresa para cá se não tem pessoa capacitada. Temos várias oficinas aqui, lojas, empresas, tem marcenaria, loja de eletricista, de carro, oficina de eletricista de residencial. Por que não fazer uma parceria com essas pessoas para capacitar o nosso cidadão, independente da idade? Independente da idade. Eu poderia muito bem fazer uma parceria com o Unicor. A parceria público-privada só não funciona para político de carreira.
Porque a parceria público-privada, você não precisa de dinheiro do município. E se não precisa girar dinheiro do município, o político de carreira ele não consegue fazer nenhuma pedalada, não consegue fazer nada. Então, a parceria público-privada veio para transformar a realidade de Três Corações. Candidato, falando sobre empregabilidade, eu tenho batido muito nessa tecla, inclusive já fiz pergunta nesse sentido naquelas entrevistas de pré-candidatura, já fiz para alguns candidatos e vou fazer para os senhores a respeito da vaga para a mulher aqui em Três Corações. Não é uma narrativa, não é uma retórica. Se a gente sair fazer um corpo a corpo na rua, falar de emprego, a gente ouve as mulheres de Três Corações reclamar que não tem vaga. Inclusive, citam que o comércio não absorve mais, porque a gente sabe que grande parte da vaga para as mulheres, infelizmente, é só no comércio, e uma empresa grande que empregava um número grande de mulheres aqui foi embora. Então, assim, como resolver essa situação? Qual a opinião de vocês nesse sentido? Teria, no plano de governo do senhor, algo para poder atender as mulheres que estão precisando de emprego? E quando nós criamos o plano de governo e fizemos principalmente o projeto de empregabilidade, nós não pensamos especificamente nas mulheres. Nós pensamos em toda a população que sofre por falta de emprego. Isso não só as mulheres, quanto os homens também. O que acontece a Mangels, há um mês atrás, um mês e meio, estava contratando mulheres. Só que esse pedido da Mangels não foi bem divulgado no município. Teve vaga para mulher. A Total contratou mulher, a Eringer contratou mulher. Então, as vagas não supre a demanda de vaga para mulher. Exatamente. Então, eu só vou interromper o senhor, porque da forma que eu expressei, talvez não ficou claro. Não é que não tenha, são casos pontuais. Eu estou citando, por exemplo, um número grande de vagas igual era Sumidenso, porque questões pontuais acontecem, principalmente no comércio. Sim. Sai uma do mercado, outra entra. Sai uma da drogaria, mas assim, que supra essa necessidade. A gente sabe, sim, que os homens também têm que ter vaga, os jovens, né? Quem precisa do primeiro emprego, mas eu estou falando de um outro problema, a mão de obra feminina, porque tinha uma empresa que atendia. Tinha a Sumidenso, que foi embora. O que a gente pode fazer? Nesse caso, algum tempo atrás, a Sumidenso cogitou a volta para Três Corações. Vocês estão cientes disso? Eles cogitaram. Eles tinham ido para o Paraguai, transferiram toda a logística dele, tudo para o Paraguai. Eles cogitaram uma volta para cá. E nessa volta não foi aceita pelo gestor do município. Porque eles queriam mais, se não me engano, 20 anos de isenção de imposto e o município não aceitou. Então, empresas que queiram vir para Três Corações, confecção, tem uma empresa de confecção que quer vir para o município. Essa empresa, por si só, gerará mais ou menos uns 200 empregos femininos. E essa empresa ela é de São José dos Campos, ela quer vir para cá. Só que eu não consigo trazer se eu não for gestor, se eu não for prefeito. Porque eu posso, não sendo prefeito eleito, eu posso ir lá no prefeito eleito e levar o projeto para ele. Mas eu não tenho certeza se ele vai aceitar, não. E eu vou. Então, um caminho seria, então, procurar uma empresa que atenderia o público feminino, vamos dizer assim, né? Porque tem uma diferença também de mão de obra, né? Porque tem empresa que o setor 100% masculino. Tem essa confecção de São José dos Campos, que é uma empresa, diga-se de passagem, bem grande, que quer vir para cá. E eu mesmo não eleito vou levar o projeto para o prefeito eleito, caso não for eu. Então isso já vai ajudar bastante na demanda de emprego, da falta de emprego das mulheres. E é claro, a gente vai trabalhar para correr, para trazer muito mais vagas de emprego, não só para a mulher, mas para o jovem, para o adulto, para todo mundo. Candidato, mudando um pouquinho de assunto também, o senhor toca num ponto também que toca no coração do tricordiano, principalmente quem gosta de futebol. Terra do Pelé, né? O senhor propõe aí construir um novo estádio, né? Primeiro, antes do senhor falar sobre essa construção desse novo estádio, eu queria saber da opinião do senhor sobre o nosso estádio aqui, né? O estádio Rei Pelé, no centro de Três Corações. Tem gente que fala que deveria ter saído dali há muitos anos, outros dizem que não, que tem história, que deve ficar ali. Qual a opinião de vocês nesse sentido? O estádio Rei Pelé poderia muito bem virar o centro de treinamento do Clube Atlético Três Corações. Só o centro de treinamento.
um pouquinho mais de estrutura. Até porque já tentaram fazer várias reformas no estádio e, inclusive, o time nosso daqui ficou sem disputar Campeonato Mineiro porque foi reprovada toda a reforma que foi feita lá. Não tem espaço para estacionamento, não tem espaço para aumentar mais a capacidade do estádio. Mesmo que você faça outra arquibancada lá no fundo, você não vai conseguir comportar a quantidade de carros que vão vir para jogos aqui. Inclusive, esse ano já começou, né, a terceira divisão do Campeonato Mineiro e o time teve com problema de laudo no estádio. Mais uma vez, portões fechados e tendo que jogar em outra cidade. O estádio Pelezão, infelizmente, ele não tem recurso, não tem jeito, não tem forma, não é viável você investir milhões para reformar um estádio se, com uma parceria público-privada, você consegue trazer uma empresa, uma construtora para fazer um estádio ali perto, onde era mesmo, que foi o projeto, estava ali perto da FEMIG, ou em um outro terreno viável para o município. Você vai ter espaço, você vai para estacionamento, você vai ter acessibilidade para a população, para o torcedor, a prefeitura vai economizar, porque a partir do momento que eu cismar, vamos supor que eu cisme de dar uma reforma 100% no ginásio, no estádio Pelezão ali. O município vai tirar dinheiro de onde para fazer isso? Agora, se eu faço uma parceria público-privada, a empresa monta o estádio, deixa o estádio montado, cobra o ingresso durante X anos e depois o estádio passa a ser do município. Mais um ganho sem gastar, sem onerar o cofre público. Candidato, agora eu gostaria que o senhor falasse, né, sobre a construção desse novo estádio, porque a gente vê que o próprio clube da cidade todo ano é a mesma coisa. A gente sabe que não é responsabilidade do município, mas teve momentos que o município entrou de parceria e o clube, né, logrou êxito. Então a gente vê que, inclusive, muitos tricordianos falam que o Atlético não vai porque não tem parceria da prefeitura. Então, como construir um novo estádio, sendo que o time precisa de apoio da prefeitura muitas das vezes e não tem, e como fazer que esse estádio não seja um elefante branco dentro de Três Corações? Primeiro lugar, a gente tem um projeto do... Três Corações é 100. Microfone. Três Corações é 100. O projeto Três Corações é 100. É um projeto para 2030. Porque em 2030, o Mundial vai completar 100 anos de Copa do Mundo. Vai completar 100 anos de Mundial, de Copa do Mundo. E tem jogos em dois? Não, em 3. Vai ser no Uruguai, Paraguai e na Argentina. E o Brasil deve ter alguma coisa, mas não tem nada assim oficial ainda. Jogos oficiais já declarados pela FIFA, porque vão ser jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Isso, na Argentina e no Paraguai. E a FIFA não declarou que vai ter jogo aqui. Jogo da Copa do Mundo. Não declarou que vai ter jogo da Copa do Mundo aqui. Mas ela inclinou para fazer alguns eventos aqui. O que acontece? E outra, primeiro nós vamos ter que cuidar do Atlético daqui, do time daqui. Quando a prefeitura cuidava do Atlético, disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Foi muito bem. Foi muito bem. O que acontece são brigas. Porque o time do Atlético aqui deixou de ter o cuidado da prefeitura porque teve briga. Eu não quero brigar com ninguém, gente. Então, o senhor eleito, o senhor vai fazer um gesto favorável ao clube da cidade. O que for capaz do município apoiar o clube, vai ser apoiado. Não só o clube. Quando teve o time da Unicor, de vôlei, disputou Superliga, foi super bem, ficou em 5º lugar, chegou às finais, tinha o apoio da Unicor e tinha o apoio do município, da prefeitura. Todos os esportes que o município apoiou, teve êxito, teve sucesso. Todos os esportes. Então, eu como gestor, eu como prefeito eleito, eu vou apoiar todos os esportes. E principalmente o nosso querido Atlético. Eu sou torcedor dele, eu tenho camisa lá. Então, só para encerrar o assunto, para a gente mudar de assunto, então, a construção desse novo estádio acompanharia, então, um apoio ao clube da cidade. Sim, sim. E outra coisa, um estádio com capacidade para 20 mil pessoas aqui, Três Corações, terra do Rei Pelé, eu duvido que um Flamengo não ia querer jogar aqui, um Atlético não querer jogar aqui, um São Paulo, um Corinthians, um Vasco. Todos os grandes times iam querer jogar aqui. O Flamengo sai do Rio de Janeiro para jogar em Brasília, disputar jogos do Campeonato Brasileiro. Tem times que saem do seu próprio estádio para disputar em outro lugar, porque
ele sabe que se ele disputar aquele jogo em específico, aquele jogo em si no estádio dele, ele não vai ter a mesma renda que se ele levar para uma outra cidade, que ele sabe que se ele levar o time dele para outra cidade vai atrair milhares de torcedores. Ele vai ter mais lucro lá para os times do Brasil em si. Seria uma maravilha ter um estádio aqui em Três Corações com capacidade para 20 mil pessoas. Inclusive já tem um projeto de lei, né, que é sobre name rights, que você dá o direito de usar, né, o estádio, pôr o seu nome ali e cuidar do estádio. Exatamente. Em parceria com a prefeitura. Então o senhor já tem um projeto pronto já para o senhor usar e colocar em prática. Totalmente pronto. Vamos falar de festas. O senhor sinaliza no seu plano de governo a retomada de festas, como Carnaval, Festa do Peão, Expo 3. Se eleito for 2025, teremos Carnaval? Certeza absoluta. Ah, mas a prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura não... Em 2013... Acho que 2 pontos, né? Dinheiro e a questão da criminalidade. Segurança. Né? Mas isso a gente pode resolver também. Em 2013, o Carnaval de Três Corações foi feito com, se não me engano, acho que R$30 mil. Em 2013. E foi um dos melhores carnavais dos últimos tempos, né? Porque bom mesmo era aquele outro que tinha. Nosso Deus, era uma maravilha. Então, em 2013, foi feita uma festa de carnaval aqui linda, com R$50 mil. O município gastou R$50 mil. Pegou uma banda local, botou para fazer um barulho, era na praça e depois ia lá para o ginásio. O carnaval foi feito com poucos recursos. O carnaval não precisa de muito para fazer. E a população precisa de ter entretenimento, diversão. E em relação à segurança... não vai dar tempo de implantar a guarda municipal até o carnaval. Mas o município pode contratar uma empresa de segurança particular para tomar conta. Então, eu gostaria que o senhor falasse para quem está em casa, porque é um ponto importante. A população fala sobre o carnaval, né, sobre a Expo. E aí, Marcos Leles, eleito, vamos ter carnaval em Três Corações? Eu gostaria que o senhor falasse para o público. Você que está me vendo do outro lado aí, essa hora da noite, você pode ter certeza que em 2025, Márcio Burso, eleitos, vocês vão curtir bastante carnaval. E com segurança, tá? Com segurança. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos continuar na A ousadia. Graziela gostou do carnaval. Vamos falar. É porque a gente escuta tanta reclamação, né? Pessoal, assim, né? Claro, a gente sabe das prioridades de um município. A população tá carente de festa. Tá carente o pessoal de quer diversão. festa, né? Claro. Há quantos anos aí sem a festa? E de E repente. festas tradicionais, né? Não só o carnaval, mas a Expo Aí a também, gente, que assim, ficou muitos anos a gente no calendário. que gosta, né? Como o senhor falou que eu gostei. A gente que gosta tem que recorrer, né? A Mas outros locais, outros municípios, enfim. E aí um candidato vem e fala, vou fazer a festa. Não, outra coisa, a Expo 3 era para ser uma tradição em Três Corações que não poderia faltar nenhum dia, nem um ano. E nem um ano poderia faltar a Expo 3 aqui. Se não tivesse, o exemplo, o ano que o município tivesse um pouco mais apertado financeiramente, fizesse uma parceria com empresas. Eu sou empresário de eventos, eu já fiz festas em cidades onde a prefeitura não investiu um centavo. Pelo contrário, ela fazia a licitação ao inverso. Quem oferecesse mais dinheiro para a prefeitura pegava a festa. Eloy Mendes eu fiz assim. Ou seja, então o senhor está querendo dizer que o gestor que não faz, assim, não realiza esse tipo de evento é porque não há interesse mesmo. Eu falei aqui, foi com a Mariana na primeira entrevista. Não, você pega um velho ranzinhos aí, ele não vai querer fazer festa mesmo, ele não gosta de festa. Festa é possível fazer. Todos os prefeitos, todos os candidatos que estão disputando comigo, se falar que não dá para fazer festa, ele vai estar mentindo. Porque dá para fazer. Se a prefeitura não tem o dinheiro para investir, ela faz uma parceria com o empresário faz a festa, mesmo que cobre o mínimo para entrar, R$5 para entrar. E o empresário tira o lucro dele nas praças de alimentação, nos camarotes, que dá para fazer, o empresário faz a festa toda. O ano que não teve a festa aqui em Três Corações, eu me ofereci para o atual prefeito para montar a festa toda. Eu, trazer estrutura, palco, som, iluminação, artista. Ele não aceitou. Então, fazer festa é possível. A gente vai tocar num assunto agora que, assim como a gente sabe que muitos gostam de festa, é um anseio agora de uma comunidade em especial, que a gente vai falar da Flora. Certo. A gente sempre recebeu dos moradores da Flora, antes mesmo do pedágio. E é diariamente, tá? Não é uma questão esporádica, não. É constante. E há muito tempo, há muitos anos,
essa comunidade reivindica um asfalto lá, para aquela, além, né, da situação da balsa, mas vamos falar do asfalto agora, da pavimentação asfáltica lá, e isso é antes do pedágio. E, claro, que depois, então, do pedágio, com o aumento do fluxo, né, dos veículos, o tráfego lá, isso prejudicou bastante aquela comunidade. E o senhor traz no seu plano de governo falando que vai asfaltar a Flora, a estrada da Flora? Sim. Sim. Isso já aconteceu em Três Corações mesmo tem um exemplo. Três Corações e São Bento Abade. Uma parceria entre os dois municípios. Você vai buscar uma parceria, então, com Varginha, no caso. Exatamente. Inclusive, a Varginha já tinha vindo buscar essa parceria com o município de Três Corações. Estamos fazendo um plano de ação e estudos para ver o que seria viável. O asfalto ou o calçamento. Porque é uma estrada rural. Essa água tem que escoar por algum lugar. Vai chover. Muitas vezes, o calçamento é muito mais viável e com menos manutenção do que o asfalto. Eu vou te dar um exemplo de Tocos do Mogi. Tocos do Mogi até a fazenda até a comunidade dos Ferreira, 28 quilômetros de calçamento. Você parece que você está andando num tapete. Eu falo em Tocos do Mogi porque tem uma torre da emissora lá. Eu vou lá direto para ver. Foi feito calçamento. Em Três Corações, até pouco tempo atrás, só daquelas pedras, você lembra as pedrinhas que tinha na praça? Aquelas quadradinhas? Foi feito um calçamento, depois tirou e colocou esse outro piso. Tinha, porque depois, não sei se foi distribuindo para os outros, tinha desse tipo de bloco suficiente para asfaltar de Três Corações, para calçar de Três Corações a Flora. E não sei porque não foi feito. Eu me comprometo a você que mora em Flora que ou o asfalto ou o calçamento nós vamos conseguir fazer. E provavelmente o calçamento, que a manutenção é muito menor, muito mais baixa. Isso independente de parceria com Varginha ou não, porque pode ser que o prefeito lá não interesse. Se o prefeito de Varginha não interessar na parceria até Varginha, a gente calça até Flora, até a nossa comunidade que está tão carente. Falando em Flora, um abraço para o Marcílio, que é um dos caras que organizou durante muito tempo lá a festa de Flora. Antes tinha um apoio da prefeitura. É uma festa tradicional também, né? Antes tinha um apoio da prefeitura, hoje foi deixado de lado, tanto é que a festa de Flora foi uma das festas que mais acumulou público em Três Corações. Teve artistas de nome nacional lá. Vamos retomar o apoio, viu, Marcílio, para a festa de Flora, a tão famosa e tradicional festa de Flora. Vamos seguir então, candidato. Lendo o plano de governo do senhor, não descredibilizando, porque a gente acredita em todas as ideias, a gente respeita todas as ideias, o senhor toca em pontos assim importantíssimos que não é falado nos outros planos de governo. O senhor citou no plano de governo até o aeródromo de Três Corações, que ninguém fala, inclusive tem tricordiano que nem sabe que existe o aeródromo. E o senhor cita aí uma proposta em relação ao aeródromo. Eu queria saber que proposta que é essa, o que o senhor planeja lá? Porque até lá o senhor quer chegar. Não, eu quero chegar em todos os pontos que é possível fazer e ninguém teve boa vontade de fazer. Ali virou um elefante branco. Ali, uma vez por mês, se eu não me engano, desce um aviãozinho pequeno. Hoje está mais usando para a questão agrícola, né? E o pessoal está usando, mas também é muito pouco. Foi deixado de lado. Recebe empresários também. De vez em quando desce alguém ali. Só que ele não é explorado da maneira que poderia ser explorado. Aquele aeroporto Melo Viana, inclusive já estamos em conversa com o Mercado Livre. O Mercado Livre. A gente vai ceder o espaço, o aeroporto, não só para o Mercado Livre, como para um aeroclube de Campinas. Campinas. Os dois. Cada um vai fazer o seu hangar, vai fazer o seu barracão ali para poder ter fazer a sua atividade. E o Mercado Livre vai usar aquele espaço ali, vai reformar, vai pegar as autorizações junto com a ANAC e vai fazer o seu plano de logística através dali. O que for para distribuir para as cidades da região, desce ali,
é levado para Varginha, é exclusivo do Mercado Livre. E não podemos deixar, gente, um aeroporto. Nós temos um aeroporto aqui. Não podemos deixar aquilo lá virar um elefante branco. Então, a partir do momento que for fechada essa parceria com o Mercado Livre, automaticamente geraremos mais empregos. Devido a nós já estarmos nos aproximando dos momentos finais dessa entrevista, eu gostaria de a gente tocar, né, em outro assunto tão importante e também acredito que vai chamar muita atenção dos eleitores nesse momento em ouvir essa sua proposta quando o senhor fala da Copasa. O senhor também, no seu plano de governo, fala, né, de cancelar contrato com a Copasa e a instalação do SAAI municipal. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu posso falar o seguinte, o contrato da Copasa não é ruim. Não é um contrato ruim para o município. Foi uma loucura fazer um contrato de 30 anos, mas não é um contrato ruim. O que falta é fiscalização e execução do contrato. A Copasa não executa e o município não fiscaliza. Não era para estar cobrando taxa de esgoto, porque não tem 80% do esgoto sendo tratado no município. A maioria, mais de 50%, está sendo jogado diretamente no Rio Verde ou no Rio do Peixe. Então, o que a gente pode fazer, como o Márcio disse que não é difícil, né, Márcio? Saber o que foi feito, né? Não, é porque assim, aí na concessão, aí o pessoal fala, mas o município não pode cancelar o contrato porque tem que pagar a multa. Multa a gente sabe que tem que pagar. Claro. Em torno de quê? 40 milhões. 40 milhões. E isso a gente, dentro dos nossos planejamentos, a gente já está constando esse valor para poder a gente chegar e ter poder de negociação dentro do contrato. E para poder chegar nesse valor de 40 milhões, a gente tem que saber o que foi realmente que a Copasa investiu e fez no município. Tem como saber o que foi feito debaixo da terra. Muitas vezes as pessoas falam, mas a Copasa fez. Não, fez. A gente vai saber se realmente fez. E tem condições de saber. Ela tinha que fazer várias galerias. A gente vai saber, vai procurar saber se realmente fez. Candidato, por que isso não acontece? Porque tem falta de cumprimento claro e evidente que é de conhecimento de várias gestões e não acontece. E só fica no argumento, vamos cancelar. Não sei o porquê que não faz. Se o problema é só fiscalização, o menor dos problemas é fiscalizar. Primeira coisa, nós não devemos favor para ninguém. Eu posso muito bem chegar lá e fazer o Copasa, você está fazendo isso direito? Nós vamos conferir que foi feito? Não. Quantos por cento foi feito? Foi só 30% das galerias? Foram? E por que vocês estão cobrando taxa de esgoto? Vamos cancelar o contrato. Quanto que é a multa? 40 milhões? Tá bom, o município está preparado. 40 milhões. Então, aí a gente terceiriza uma empresa de prestação de serviço. Porque a Copasa hoje tem um contrato com o município de prestação de serviço, mas quem presta o serviço não é a Copasa, é uma terceirizada que a Copasa contrata para fazer o serviço. Então, o senhor acredita, então, que a gestão atual ou as outras que passaram, porque esse problema é de anos, sabe do problema e não toma uma iniciativa efetiva e quando a população explode em reclamar, vamos cancelar o contrato para passar essa sensação para a população que está tudo certo. Tem dois projetos. Até CPI já aconteceu aqui no nosso município e tem dois projetos na Câmara aprovando o gestor a cancelar o contrato com a Copasa. Inclusive, na última entrevista que o atual prefeito deu para vocês, ele falou, vocês vão ter uma surpresa, segunda-feira eu estou enviando para a Câmara um projeto e vou cancelar o contrato com a Copasa. E ele não cancelou. Eu não devo nada para ninguém, estou sozinho. E foi aprovado na Câmara, Foi aprovado 2 vezes. Eu não preciso nem mandar projeto de lei para a Câmara, projeto para a Câmara mais para aprovação. Eu posso chegar lá no dia 1º de janeiro, chamar o diretor da Copasa e aí vai resolver, como é que vai fazer? Vai tirar essa taxa de esgoto, essa taxa de esgoto está sendo cobrada de forma indevida porque o serviço não foi feito ainda, ou você vai querer que a gente vá brigar na justiça? Pega uma fiscalização antes, coloca um fiscal de confiança, o fiscal vai achar os pontos defeituosos do município, eu entro com uma ação no Ministério Público, pedindo indenização para a Prefeitura e o cancelamento da taxa de esgoto. Enquanto a Copasa não cancelar a taxa de esgoto, eles vão pagar multa diária para o município. Se eles cismarem de ficar querendo brigar, eu cancelo o contrato com eles, eu posso fazer. A gente tinha muita pergunta, mas o tempo está chegando no final, então eu vou pedir para a Gazela seguir, né, com o final aí da entrevista. Os senhores agora podem se posicionar para a câmera e aproveitar, então, esses momentos e responder ao nosso ouvinte, também o pessoal que nos acompanha no canal da Tropical, por que
votar em Marcos Leles e Márcio Tibúrcio? Primeiro, nós não vendemos a nossa alma para o diabo. Primeiro. Segundo, nós somos capazes de fazer Três Corações uma cidade mais aconchegante, uma cidade boa de se viver, com oportunidade a todos, com humanidade, que a maioria dos políticos de carreira não tem humanidade, e não temos conchavos com ninguém. Somos eu, Márcio Tibúrcio, os nossos apoiadores e mais 14 candidatos a vereadores. Escolhemos isso para não depender de ninguém. Nós podemos chegar lá e mudar a história do município. E vocês podem ter certeza que Marcos Leles e Márcio Tibúrcio vai fazer a diferença. Vamos fazer muito. É mudança e melhoria, né? É MM, né? A mudança e a melhoria. Então, assim, a gente conta com o voto de vocês, pode confiar. Estamos aqui tecnicamente, né? Sabemos que é possível. Muitos falam que não temos experiência. Experiência não temos mesmo, não, de corrupção, experiência de deixar a cidade às escuras, experiência de deixar a cidade sem médico, experiência de deixar a cidade do jeito que está jogada. Isso daí a gente não tem, não. Agora, experiência para deixar Três Corações novamente no mapa, isso daí a gente tem. Pode ter certeza, pode confiar. E eu tenho para falar para vocês que são duas opções. O mais do mesmo, a velha política, dividido em grupos, ou realmente quem é mudança de verdade. E essa mudança é a gente. Você tem coragem de mudar? 27. Muito obrigado, candidatos. Obrigado vocês que estiveram na plateia, vocês que estiveram em casa acompanhando a gente, né, até o final aí dessa sabatina. Lembrando, né, que a cobertura das eleições municipais na Tropical é multiplataforma, então nós estamos no canal do YouTube, estamos no rádio, né, amanhã, inclusive, tem um resumo dessa sabatina que aconteceu aqui hoje, e amanhã a gente tem mais um convidado, né, Graziela Mello? É isso mesmo. Amanhã iremos receber Nadico e a doutora Sandra. Nadico, candidato à Prefeitura de Três Corações, e a vice, doutora Sandra. A entrevista amanhã, às 20 horas, aqui no canal da Tropical, canaldatropical.com.br. Acompanhe também pelo rádio 95,7. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada aos candidatos. Obrigada, Ellison, por mais esse trabalho do jornalismo da Tropical. Boa noite a todos e até a próxima.